Nessa aula, nós vamos falar tudo sobre biodiesel e o diesel comercial B14, que atualmente está nas bombas sendo comercializado. Diz sabiamente o dito popular que onde há fumaça, há fogo. Ou seja, se existem indícios de que algo está ocorrendo, há uma grande probabilidade de que isso seja verdade. Só que, antes de se tirar conclusões precipitadas, é preciso investigar o que realmente está ocorrendo. E o biodiesel, por razões óbvias, merece uma atenção toda especial. E tendo em vista que este produto está sendo utilizado em diversos países, é objeto de muitos estudos científicos, mas está causando muita discussão dentro do setor de reparação, está na hora de separar os mitos das verdades, ou seja, colocar tudo em pratos limpos. Só lembrando, o diesel comercial que hoje está sendo vendido nas bombas é uma mistura de 86% de diesel derivado de petróleo, que nós a partir de agora chamaremos de petrodiesel, e 14% de biodiesel. Mas afinal de contas, o que é biodiesel? Existem várias definições para biodiesel, mas a Agência Nacional do Petróleo e do Gás Natural, a ANP, define biodiesel como sendo um combustível renovável obtido a partir de um processo químico denominado transesterificação. Por meio desse processo, os triglicerídeos presentes nos óleos e nas gorduras reagem com um álcool primário, etanol ou metanol, gerando dois produtos, o éster e a glicerina, sendo que o biodiesel é apenas o éster. A glicerina é um subproduto. E como é produzido o biodiesel? Conforme já dito na definição da ANP, o biodiesel ele pode ser produzido por transesterificação, mas também por esterificação. Eu forneço mais detalhes sobre esses dois processos na nota técnica que está publicada no nosso website. O que é importante nesse momento é a gente discutir algumas das especificações do biodiesel que se encontram na resolução ANP 920 de 2023, assim como a importância da sua fiscalização e cobrança sobre os produtores. A fiscalização da produção de biodiesel é essencial para evitar que ele seja contaminado com subprodutos indesejáveis. Por exemplo, a glicerina, cuja combustão no interior dos motores pode provocar carbonização, sabões e ácidos graxos livres, que podem provocar depósitos e consequentes entupimentos nos sistemas de alimentação, assim como a umidade, que pode provocar a aceleração da oxidação do combustível e corrosão nos metais dos sistemas de alimentação. E tudo isso pode ser decorrência de falhas no processo de fabricação, que precisa ser fiscalizado pela Agência Nacional do Petróleo e do Gás Natural. No entanto, não são apenas os subprodutos indesejáveis que podem provocar problemas na utilização do biodiesel. Desvios de especificação também podem ser nocivos. Como exemplo, nós vamos citar uma propriedade do biodiesel que se chama estabilidade à oxidação. A estabilidade à oxidação é uma propriedade que está ligada diretamente às cadeias carbônicas que formam o éster e diz respeito à tendência do biodiesel em reagir com o oxigênio do ar
em temperaturas próximas ao ambiente. E por que essa propriedade é tão importante? Porque, ao contrário do diesel de petróleo, do petrodiesel, que mantém por mais tempo as suas características inalteradas, mesmo em contato com o ar, o biodiesel ele é mais perecível, ele se degrada mais rapidamente. E o fruto da oxidação do biodiesel são gomas, vernizes e polímeros que causam o quê? Entupimentos e depósitos dentro dos sistemas de alimentação. No entanto, a oxidação não é proveniente apenas de falhas de fabricação. Existem outros fatores que obrigatoriamente devem ser levados em consideração. Por exemplo, as condições de transporte e armazenamento do produto. A oxidação do éster se dá através de diversos mecanismos. Lá na nota técnica que está publicada no nosso website, eu comento com mais detalhes a respeito desses processos. Mas, de antemão, a gente pode dizer que a umidade e o ataque microbiológico são fatores importantíssimos no processo de oxidação. Mas, professor, existe alguma especificação para esta propriedade? Existe sim. A Resolução 920 de 2023 da ANP especifica um tempo mínimo de 13 horas para a estabilidade, a oxidação do biodiesel. Outro ponto importante que a gente precisa comentar é que o artigo 6º desta mesma resolução obriga os produtores de biodiesel a aditivar o produto com antioxidantes para que essa especificação seja garantida. À primeira vista, a simples leitura da especificação pode levar a uma interpretação errônea de que o biodiesel recém-fabricado apresenta 13 horas de estabilidade, a oxidação. Mas passado esse período, ele não apresenta mais nenhuma estabilidade, se tornando assim imprestável. Isso não é verdade. O biodiesel, assim como qualquer produto perecível, sofre envelhecimento natural. E durante este envelhecimento, que demora um certo tempo, as suas propriedades vão decaindo, inclusive a estabilidade e a oxidação. Essa propriedade precisa ser avaliada de tempos em tempos em uma determinada partida de combustível. Por exemplo, uma partida de combustível que foi recém-fabricada deve realmente apresentar essas 13 horas de estabilidade. No entanto, 2 semanas depois, pode ser que não apresente mais. 4 semanas depois, pode ser que essa estabilidade medida seja ainda menor. Este decaimento vai gerar o quê? A chamada validade do produto. E a única forma de se saber a real condição de uma determinada quantidade de combustível estocada, não só com relação à estabilidade e à oxidação, como todas as outras propriedades, é fazendo testes periódicos com esse combustível. Na nota técnica, eu também falo sobre uma outra propriedade importante, que é o ponto de entupimento de filtro a frio. Para ler o texto na íntegra, o link está aqui na descrição. Por sinal, essa nota técnica, que foi baseada em mais de 30 referências bibliográficas, deu muito trabalho para escrever. Mas essa é a missão do canal Autoacadêmico, levar informação de qualidade para o mercado. Para continuarmos com essa missão, precisamos do seu apoio. Basta você curtir este vídeo, compartilhar e se inscrever no canal Autoacadêmico. E agora, vamos voltar ao biodiesel. Bem, até agora, nós falamos apenas do biodiesel. O éster puro nos motores automotivos é utilizado o óleo diesel comercial, ou simplesmente óleo diesel B.
que é uma mistura de petrodiesel ou simplesmente óleo diesel A com biodiesel, atualmente numa proporção de 14%. Ou seja, o óleo diesel B é uma mistura contendo 86% de óleo diesel A e 14% de biodiesel. Por sinal, essa proporção ela vem crescendo ao longo dos anos. O petrodiesel, ou simplesmente óleo diesel A, pode ter origem nacional ou importada. Por sinal, o fato do mercado brasileiro ainda precisar de óleo diesel A importado é um dos fatores que levou ao aumento da utilização de biodiesel na formulação do óleo diesel B. Um fato importante que precisa ficar muito claro: quem faz a mistura do óleo diesel A com o biodiesel são as distribuidoras, que compram o óleo diesel A da Petrobras ou importam, e o biodiesel dos produtores. Mas no final das contas, quais são os efeitos do uso do biodiesel dentro do óleo diesel comercial ou diesel B? Primeiro, vamos falar de uma propriedade importantíssima chamada lubricidade. Lá na nota técnica, eu explico com mais detalhes o que é lubricidade. O que nos importa nesse exato momento é deixar bem claro o seguinte: todo mundo sabe que o enxofre é extremamente poluente e o óleo diesel não podia continuar contendo altas quantidades de enxofre. Por isso, foi criado o diesel de baixo enxofre, o S10. E para remover o enxofre em excesso, é utilizado o processo chamado hidrorrefino. Só que tem um porém. Durante o processo de hidrorrefino, são removidos também compostos polares de outros elementos que são os responsáveis pela lubricidade. Por isso o S10 tem uma lubricidade tão baixa. Ou seja, que fique bem claro, não são apenas os compostos de enxofre que são os responsáveis pela lubricidade do óleo diesel A. A lubricidade está diretamente ligada a compostos polares de outros elementos que são removidos do óleo diesel A quando ele passa pelo processo de hidrorrefino. Por isso que o óleo diesel AS10 tem uma lubricidade menor do que o óleo diesel AS500. O óleo diesel S500 não passa por hidrorrefinação. E como corrigir esse problema de lubricidade, já que ele é tão importante para a vida útil dos componentes mecânicos dos sistemas de injeção? Existem várias formas de se fazer isso, e uma delas é utilizando aditivos. E um deles é o éster, ou seja, o biodiesel. De acordo com algumas referências, entre elas o Manual de Óleo Diesel da Petrobras, referência número 15 da nota técnica. Bastam 2% de biodiesel misturados ao óleo diesel A para que a lubricidade seja corrigida. Mas aí vai surgir a pergunta: mas professor, então por que 14%? Esses 14% estão ligados a outros fatores que não técnicos, mas sim econômicos e ambientais. Mas aqui nós vamos nos ater apenas às discussões de caráter estritamente técnico. Problemas de corrosão foram relatados por diversas montadoras durante o uso de biodiesel em motores. O biodiesel, por si só, realmente apresenta o potencial corrosivo. Biodiesel oxidado ou ácido manifesta corrosão em peças metálicas. Esse potencial corrosivo
pode se manifestar no óleo diesel B, caso o mesmo se encontre envelhecido, ou seja, oxidado ou ácido. Mas o que pode provocar essa oxidação ou essa acidez? Problemas de armazenamento e transporte, que vão acumular, sobretudo, água no produto. E o que é o índice de cetano? É o número que mede a resistência do combustível à autoignição por compressão. O biodiesel, apesar de ter um poder calorífico 10% menor do que o óleo diesel A, ele apresenta um alto índice de cetano. Ou seja, a sua utilização permite que os motores sejam construídos com taxas de compressão maiores, o que compensa esse menor poder calorífico. No que diz respeito à estabilidade oxidativa do óleo diesel B, ao contrário do que ocorre com o biodiesel puro, não existe um parâmetro estabelecido. Várias montadoras que participaram de um estudo com óleo diesel experimental B15 e B20 manifestaram que esse índice deveria ser superior a 20 horas. Mais detalhes você pode encontrar na referência 28 da nota técnica. Não existe uma validade oficial para o óleo diesel P. No entanto, a Petrobras, no seu Manual de Óleo Diesel, referência 15 da nota técnica, afirma que, seguindo-se as boas práticas de armazenamento e transporte, a validade deve ser de pelo menos 30 dias. Existem outras narrativas no mercado que apontam para períodos maiores. No entanto, nós não encontramos nenhum resultado palpável sobre esses valores. Então, por enquanto, vamos adotar o período estipulado pela Petrobras: 30 dias. O biodiesel ele é 30 vezes mais higroscópico do que o óleo diesel A. E essa característica passa para a mistura, ou seja, para o óleo diesel B. Então, cuidados especiais precisam ser tomados no armazenamento do produto, pois a umidade excessiva provoca a acidificação do óleo diesel B, assim como a proliferação de bactérias, que aceleram muito o processo de oxidação do combustível. E como corrigir isso? Tomando todos os cuidados previstos nas boas práticas que são pregadas não só pelos distribuidores, como pela própria Petrobras. Veículos que rodam pouco ou ficam muito tempo parados também podem ser atingidos. A eficiência da utilização de aditivos bactericidas e antioxidantes já foi comprovada em testes de laboratório. Algumas boas práticas para quem possui veículo diesel podem ajudar a combater os efeitos que a oxidação e o envelhecimento do combustível podem provocar no veículo. Por exemplo, abastecer sempre em postos que têm grande circulação, ou seja, postos que você tem uma grande probabilidade do combustível não estar armazenado ali há muito tempo. Uma outra boa prática é renovar sempre o combustível dentro do tanque, ou seja, não deixar ele muito tempo parado ali dentro, mas, se realmente for necessário, aditivar com um bactericida e com um antioxidante. No que diz respeito aos aditivos, nós ainda não realizamos nenhuma pesquisa específica a respeito.
Então, para o momento, nós aconselhamos que você utilize o aditivo recomendado pela montadora do seu veículo. Uma outra boa prática é seguir o plano de manutenção preventiva do seu veículo, com um cuidado especial naqueles veículos que rodam pouco. Veículo que roda pouco é considerado de uso severo. E para o guerreiro das oficinas eu deixo a seguinte recomendação: atualize-se constantemente, siga as boas práticas e passe essas boas práticas adiante, inclusive para os seus clientes. Existe muita reclamação no mercado com relação ao uso do biodiesel. No entanto, essa é uma realidade imutável. Ele veio para ficar. Então você que é consumidor, você que é usuário, exija do seu posto de abastecimento um combustível de qualidade. Você, guerreiro das oficinas, atualize-se. Faça análise dos combustíveis que você julga suspeito. Eu sei, é uma despesa a mais, mas pode te ajudar bastante no processo de diagnóstico e na relação com o seu cliente. Nós do Auto Acadêmico vamos continuar estudando esse problema. Nós não vamos parar por aqui. Vamos continuar mantendo contato com o chão de oficina e nos atualizando dos novos problemas que surgirem, assim como com as montadoras, para termos acesso às novas soluções. Se você tiver alguma dúvida, poste aqui nos comentários ou escreva diretamente para o e-mail autoacademico@gmail.com. Nós estamos aqui para proporcionar informação de qualidade para vocês. Contem sempre conosco.